Tá entrando. Ei, Aninha, quanto tempo? Oi, Val, tudo bem? Tudo bem? Você me escuta bem? Escuto bem, você me escuta bem? Escuto bem, Deixa eu sim. arrumar aqui. E aí, Que estrangeira? massa, né? Que legal! Que massa, que massa. Você tá no Brasil desde quando? Faz umas 2 semanas, quase 3. A gente vai embora domingo. Tô vendo ver as mães Olha. mesmo, porque tá. E aí, Juliana, tudo bem? Legal. Veio uma TAP, e não tem época muito boa para vir. Daí lá, as férias das crianças escolares é agora, né? Verão é agora lá. E aí, putz, vamos, porque vai saber quanto que vai dar, mas tá uma função para viajar. Nossa Senhora! Mas valeu a Tá pena, porque complicado, senão né? só ano que vem de novo, porque no final do ano é só 2 semanas É, de férias e, putz, é longe pra caramba pra vir só pra 2 semanas, né? Pelo menos no mínimo 3, assim. E, e se você falta lá, você paga. Se as crianças faltam aula lá, você paga multa. Não dá pra perder. Ah! Aí se a moda pega aqui, eu fico pobre, hein? Aí nós se espertamos pra vir do Ah, jeito que deu, a gente veio meu, tranco barranco e viemos. que massa, que legal. O Jean tá bem? Tá todo mundo bem. Aham. As crianças estão bem. Sim, todo mundo aqui na casa da mãe. Tá na casa da mãe e tão aí. Mata a saudade. Sim. E aí, cara, você saiu do verão lá e veio pegar o inverno aqui. Ai, mas tava um verão tão migué lá. A gente saiu, tava uns É, 14, 13 graus, assim, ventinho fresquinho, né? é, Então tava meio que a mesma coisa aqui, mas esse final de semana tá frio aqui, né? A gente não trouxe tá roupa pra isso, frio. não. Lá venta assim também, Ana? É, agora onde eu tô morando em Liverpool, porque antes eu morava perto de Londres, ali, 20 minutinhos de Londres. Não era. E não é essa chuva que a gente tem aqui, é uma chuva um pouco mais, assim, modesta, digamos assim. Aqui é um temporalzão, né? Você se molha de Aham. onde você menos espera, vem chuva de baixo. Lá não. Mas agora lá em Liverpool que a gente mudou, como é perto da costa, mar, tem um pouquinho mais de vento, sim. Mas não se compara com aqui. Que- Não, né? Não. É bem mais Principalmente tranquilo. com e principalmente com Cascavel, né? Tem o lugar para ventar que é essa Nossa, cidade, né? Cascavel é uma dor. É, Aqui, Cascavel é uma aqui venta, loucura. né? Vento. Em Toledo é um pouco mais tranquilo, né? Eu acho, né? Aqui, geralmente, é sempre uns 3, 4 graus mais calor do que Cascavel e menos vento. Então, Já Cascavel é ajuda. mais fresquinho no verão. Pô, Aninha, que honra ter você aqui, e ainda mais você no Nossa! Brasil. Eu achando que eu estava falando com você na Inglaterra, e você Sim! estava no Brasil. Eu Olha falei, ainda só. bem, a hora que você falou 8 horas, senão ia ser meia-noite de mil. Eu tava meio assim, ó, meio coruja, Ai, fazendo meia-noite é a live. Eu falei, que complicado, é ótimo complicado. que foi às 8 Que horas da você, noite que eu tô aqui, deu tudo certo. que você está no Brasil. E eu te agradecer muito a tua presença, tá? Estou bem feliz de você ter aceito e tenho certeza que você vai dar uma contribuição bem gostosa para a gente, tá bom? Vamos lá, E eu queria, obrigada. eu sempre começo assim a entrevista pedindo para você se apresentar. Ninguém melhor do que você, né? Para contar. Quem é Uhum. Ana? Quem é Ana? Então, eu sou a Ana Rosseto, eu sou contoterapeuta hoje. Eu falo que acho que resume bem o que eu venho fazendo. Eu venho utilizando aquilo que eu aprendi com o Maurício, eu e minha família, a gente aprendeu há uns anos atrás para aplicar na família por convite do Maurício mesmo e da Sarinha. Nossa, foi. A gente nem se dava tão conta da época o quanto isso se ia mudar a nossa vida, sabe? A reprogramação biológica. E aí era para a família, né? Mas aí, quando os filhos cresceram, eu voltei pro mercado de trabalho e falei, vou aproveitar esses conhecimentos que a gente tem. E fui indo para a linha dos contos, a reprogramação tá junto. Então, eu utilizo a reprogramação muito para entender essa percepção de mundo, para criar contos, para procurar contos, enfim, como que eu posso usar os contos para a gente mudar a nossa percepção de mundo. Então, eu sou conterapeuta, trabalho com contos e Que histórias. legal. É, Que legal, Aninha. E eu tô curioso, sei que tem muita gente curiosa aí. Explica a dinâmica, como isso funciona. É uma consulta, é um bate-papo? Fala um pouquinho disso, porque eu acho esse vamos assunto contar. fora de série. Vamos contar. Então, deixa eu contar como foi um pouquinho da história para entender de onde que surgiu isso, porque isso é uma coisa que não, né? Surgiu Aqui, da onde? aqui é você que manda hoje. Bora lá, então.
Então, como eu disse, uns anos atrás, quando a gente era pai fresquinho, de segundo filho, a Sarinha e o Maurício chegaram para nós e convidaram a gente para fazer reprogramação. E foi tão bacana porque eu e meu marido, a gente falou a mesma língua. E, cara, hoje os filhos estão com 9, 7 anos, eles nunca tomaram antibiótico, nunca tomaram anti-inflamatório. Foi assim, uau, né? Pra nós, assim, a gente não fica doente. Quando fica doente é bem curto, a gente consegue administrar a situação com se autoconhecendo, né? Com percepção de mundo, enfim, com informação. Aí, quando meu filho mais novo completou 3 anos e foi pro colégio, você lembra que eu era confeiteira, Maurício? Quando a gente se conheceu, eu era Ana Banana. Lembra? Eu lembro disso perfeitamente. Então, assim, a trajetória é assim, eu trabalhava com consultoria e importação. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter filho, não vou conseguir ficar com os filhos, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a migrar para confeitaria. Eu fazia bolacha decorada em casa, saía para vender. Aí veio 2 filhos, já não dei conta da coisa. Aí brota os conflitos. Aí você falou, preciso estudar. Assim não vai dar, né? Aí a gente começou a estudar, fez a programação, e daí já fez um monte de outra coisa junto. E quando o mais filho mais novo foi pro colégio, eu falei, e agora? Eu já não sou mais a mesma pessoa. Não me vejo mais trabalhando com importação, não me vejo mais trabalhando com confeitaria, já estudou tanto, já mudou tanto. O que eu vou fazer? Aí a minha faculdade, eu sou formada em administração, e tem pós em administração, e um monte de coisa nessa área. Eu falei, eu acho que o que casa bem aqui é fazer coaching. Aí eu fiz uma formação em coaching. E a reprogramação já estava lá no sentido de que eu já estava entendendo que a minha qualidade de presença com os meus filhos influenciava diretamente no bem-estar, na harmonia familiar, na saúde deles. Mas não era assim, era passar momentos com eles, de olhar para eles mesmo. Não, tipo, tô ali sentado, ou, enfim, nos momentos com os filhos, pensando no celular, na compra que tinha que fazer no mercado, não sei o que tinha que responder. Mas aquela dinâmica infantil, ela era doída para conseguir ficar na presença. E eu pensei, gente, presença é muito chave. O que dá para mim fazer que me deixa na presença? E que eu gosto e que as crianças vão gostar? E aí, nesse meio tempo, aí eu fui fazer um curso de contadora de histórias lá na Casa do Contador de Histórias em Curitiba. E, para minha sorte, esse curso que eu escolhi é com uma psicóloga antroposófica. Então, aquela visão de que história era coisa para criança, quando eu fiz esse curso, eles trazem as histórias como uma ferramenta para autodesenvolvimento humano. E eu falei, nossa, que legal esse negócio. Mas ainda não tinha virado contoterapia, não tinha ligado leque com crê, nada assim, sabe? E aí, ok, voltei, comecei a fazer coaching, tinha os conhecimentos de programação, mas eu não atendia com reprogramação, eu me senti, eu achava que eu tinha muito caminho ainda pela frente, porque eu não sou da área de saúde, mas eu já tinha me flagrado que aquela coisa de comer, de você se movimentar, como será que realmente eu posso olhar esse conflito aqui da minha vida? Será que esse é o único jeito de olhar? Não dá para mim olhar de outro jeito? Então foi muito engrandecedor nesse sentido, e eu acabava trazendo isso para o atendimento de coaching. E junto eu fiz umas oficinas de contação de história. Até que um dia, um colega nosso lá, meu, da Luísa, da Molim, falou assim, Ana, você não faz uma história para mim? Eu falei, ai meu Deus, nunca fiz história. Mas vamos lá, conta aqui para mim, o que está acontecendo na sua vida? E aí nesse atendimento, que foi meio coach, meio reprogramação, eu fui pegando aquilo que eu tinha de recurso na mão e vai me dar em uns 5, 10 dias que eu vou ver que história que eu vou criar. E criei uma história para ele. E gravei essa história e falei assim, ouça essa história por 21 dias, né? Para aquela questão de neuroplasticidade e tal. E aí eu pedi para as pessoas fazerem como a gente faz na reprogramação, de reprogramar noturnamente, no ouvido direito, quando baixou a frequência de onda cerebral. Eu falei assim, em vez de a gente reprogramar você, neste momento, ouça essa história. E deixa essas imagens que estão sendo criadas no seu inconsciente trabalhar, nutrir aí teu mundo interno. E foi, depois daquilo foi uma atrás da outra. E eu pensei, mas eu não tenho onde me respaldar, né? Eu comecei então a catalogar todas as pacientes que eu atendia, eu comecei a monitorar qual era o resultado, quanto tempo levava, enfim. Tô juntando tudo para poder fazer lá na frente, apresentar. Até ia apresentar esse ano num congresso internacional de contação de histórias lá em Sintra, em Portugal, mas daí cancelaram. Transferi para março do ano que vem. Eu lembro que você tinha me contado isso. Sim, eu ia falar dessa proposta, como trazer esse olhar da reprogramação
para a gente trabalhar com os contos, como fazer essa escolha. Porque geralmente, o que acontece? É muito pedagógico. Então, assim, as crianças estão mordendo na escola, sei lá, os pais precisam de mais vínculo, mas não tem essa visão um pouquinho mais aprofundada, esse convite, né? Que a nova medicina, que a constelação, enfim, propõe, né? Que a reprogramação propõe pra gente. Então, por exemplo, quando eu atendo alguém, esses tempos eu atendi uma senhora, ela estava com colesterol muito alto. Aí eu já sei, por causa da programação, que existe ali uma percepção de mundo de que ela não está sentindo que ela tem o suporte familiar. Falta o apoio da família. E aí penso, a história ela vai servir como um farol. E o que eu preciso plantar aqui para ela, né? Para nutrir esse mundo interno, para que com essa ajuda das imagens ao longo prazo, você vai construindo a subjetividade e tal, ela comece a olhar com olhos diferentes essa família dela. Então daí eu criei um conto que eu narro esse movimento da personagem ali, do protagonista do conto, descobrir novas coisas, novos suportes na família. Então eu começo com esse personagem exatamente como ela estava, só que é metafórica essa história, né? Eu começo a inventar, dar essa roupagem metafórica. É uma personagem, enfim, filha de um feiticeiro, e o feiticeiro tinha deixado ela, abandonado ela não sabia quem era, e ela se sentia assim, sem apoio familiar, até que ela vai passando pelas provas e descobre que no final das contas, teve momentos ali da vida dela que ela teve o apoio familiar. Porque é justamente isso que eu gostaria se a gente pensa em reprogramação. E aí, fulano, mas seus pais não tiveram com você, sei lá na sua formatura? Eles não tiveram com você nesse momento difícil? Então talvez não foi do jeito que você queria. Mas não necessariamente foi desse ponto de vista que você está vendo. Então os contos servem assim, é assim que eu estou fazendo com esses contos. O que você traz é mudança, é ressignificado da percepção, né, Ana? De um jeito diferente, bem bacana. E essas histórias, eu estou curioso assim, essas histórias são você que tem que ter a criatividade de construí-las, é isso mesmo? Sim, exatamente. Quero esses contos. Vo- Sim, eu tenho que ter. Aí o que aconteceu? Eu fui percebendo que eu precisava muito me aprofundar mais nesse mundo dos contos, mas esse é um dos motivos também da gente estar lá na Inglaterra, porque lá tem escola internacional de storytelling, que é dentro de uma faculdade antroposófica de Rudolf Steiner. E é bem o que eu precisava, porque lá é uma abordagem que utiliza contos, utiliza símbolos. Então você vai começar a estudar mais essa área de que símbolo que eu uso, que conto que eu uso, que movimento que eu tenho que fazer. Você vai se aprofundando nisso. Então é Então, legal você falar isso. Tem uma técnica, Ana. Você vai desenvolvendo uma técnica para construir os contos, é isso? sim, vou. O atendimento, o momento ali, o atendimento da contoterapia, ele funciona assim: a gente se encontra e eu não tenho tempo. A gente senta, é como um quebra-cabeça que eu falo para as pessoas. Vem cá, me conta, o que você está sentindo aí de conflito, de desafio na sua vida? Vai conversando. A comunicação não violenta, ela entra muito nesse momento porque ela me ajuda a ter uma qualidade de escuta que antes eu não tinha. Porque Perfeito. antes era muito... a pessoa tá me falando isso, então quer dizer que tá assim, fora de ordem com o pai, e tem isso, aquilo, e o meu cérebro já começava a buscar as respostas para me dar as Uhum. respostas, e eu percebi que só abrir o espaço ali naquele momento de escuta mesmo, e de começar a nomear os sentimentos da pessoa, isso clareava muito esse quebra-cabeça, sabe? E aí, Perfeito. claro, você vai dando as sugestões, conforme que a pessoa vai trazendo para você. Mas, por exemplo, a história da mulher do colesterol, né? Daí, quando ela falou que ela tinha colesterol alto, eu falei assim, mas então, me conta, e aí, como é que é com a tua família, assim? Você teve sempre o apoio da sua família? Como que... A pessoa nem percebe, mas você vai conversando, vai conduzindo, porque eu preciso ter uma clareza. Qual que é a imagem interna que essa pessoa está tendo? Qual que é a percepção de mundo dela em relação a isso que é desafio? Porque, assim, o nosso cérebro, ele é ligado em histórias. A gente assiste filmes, lê livros, porque aquele protagonista, aquele herói, ele está resolvendo um desafio, ele está resolvendo um conflito, e a gente quer saber como já que resolveu esse conflito. E não é isso que acontece com a gente também? Quando a Com pessoa vai te certeza. procurar, ela tem um conflito, aí você entra assim como um mago, como ajuda, um amigo, enfim, pode ser um ser mágico, e você entrega ali um conhecimento para essa pessoa, que vai empoderar ela
para ela conseguir superar o conflito que ela está vivendo. Mas aí eu uso isso literalmente, como realmente um conto. E aí, nesse momento dessa conversa, que pode durar 1 hora, como também já durou 4 horas, quando tá bem claro, ó, ok, então você tá precisando de um conto, fica bom para você, é isso que você sente aí. Eu sempre peço para a pessoa prestar atenção no corpo dela, porque ele é é o nosso guia, né? Que nem a gente vê na CNV, enfim, em outros lugares. O corpo é o nosso guia, ele está sinalizando. Eu acho bastante importante a gente resgatar, que a gente aborda a realidade muito pela lógica. A gente está tão acostumado a abordar pela lógica que quando a gente fala aborda pela intuição, parece que é uma coisa do além. Mas não é. É um recurso também que a gente tem. Aí eu sempre convido para a pessoa, presta atenção nesse seu sistema de navegação aí, que seu corpo, as suas emoções, o que ele está dizendo? A lógica talvez não te diga com clareza, mas segue a sua intuição, o que ela me diz? Aí eu falo assim, então a gente está precisando de um conto para ordem? Ah, não, acho que não é para ordem. Ah, é um conto para uma superação de autodesvalorização? Ai, eu quero me sentir em paz, eu quero me sentir que eu tenho valor. Ah, então tá. É um trabalho, assim, não tem adivinhação. A gente trabalha junto, eu oferto as ferramentas que eu tenho, e aí quando tá claro, eu peço um tempo para ir fazer o conto, porque aí eu preciso pesquisar. Que símbolo que se encaixa melhor, o que representa a feminilidade. Então, depende do ponto que a pessoa está trazendo. Então, por exemplo... Aí você vai para os... Pode falar. Tá, então esses tempos eu atendi uma pessoa que ela tinha uma história bem pesada, assim, bem difícil, sabe? Era trigêmea, só ela sobreviveu, nasceu no prostíbulo, a mãe era abusada, depois ela foi abusada, e ela queria um companheiro. Então ali eu precisava muito ressignificar, no nosso atendimento, a gente precisava ressignificar essa feminilidade. E aí, quando eu penso em símbolos de feminilidade, quando eu pesquiso, eu entendo que eu posso usar, por exemplo, nesse conto metafórico, uma corça. E eu fiz um conto de corça, onde essa corça morre, depois ela tem toda uma jornada para ela encontrar o companheiro dela. Menina, essa mulher começou a ouvir, começou a dar dor de ouvido, dor na lombar, e foi trabalhando, Enfim, mexe muito num lugar que não é lógico, que é muito intuitivo. E os contos, Ana, eles têm você tem que respeitar uma duração, porque você disse assim que a tua consulta em si não tem horário. Ele pode ser rápido, pode ser 2 horas, pode ser 4 horas. Mas a confecção, não sei se eu posso chamar assim, a construção Sim. do conto, Sim. ele tem que respeitar um tempo, alguma coisa nesse sentido? Como é que você monta isso? Não necessariamente. Como contadora de história, você pode fazer do tamanho que for. O que acontece que eu tento colocar o conto dentro de 8 a 10 minutos. Porque senão começa a ficar muito cansativo. Porque querendo ou não, a pessoa está deitada, é final do dia. O que eu oriento? Para a pessoa no final do dia, a última coisa que fez, você vai ouvir o seu conto ali, você está deitado na cama, ouvir o conto, virar para o lado e dormir. Nesse conto, eu conduzo um relaxamento para a gente baixar a frequência de onda, né? O mundo interno ficar mais real do que o mundo externo. E aí tem a contação de histórias. E aí eu peço para a pessoa encerrar e dormir e fazer isso durante 21 dias. Geralmente leva de 8, 10, às vezes 12 minutos, mas não muito mais do que isso, não. Aí ela leva para casa, né, esse conto e ela continua executando, como você disse, por 21 dias. Continua executando. O que eu percebi? De 21 a 28 dias. Eu venho percebendo, né, conforme a gente vai trabalhando, vai tendo experiência, vai descobrindo, vai pesquisando, de 21 a 28 dias, por questão de neuroplasticidade mesmo, para a gente criar uma nova possibilidade, um novo caminho ali, com a ajuda das imagens, porque afinal de contas o inconsciente fala imagens. Perfeito. Mas eu dou preferência, eu penso muito no cérebro triuno, né? Então, neocórtex é uma coisa, límbico, reptiliano. Querendo ou não, o reptiliano ele vai ter, fugiu a palavra, supremacia em relação aos outros, né? Então eu faço para a pessoa, essa mulher, por exemplo, da lombar e da dor de ouvido, já estava pegando uma parte límbica dela ali e até meio que pegando um reptiliano. Falei, respeite. Então separe esse conto que seu corpo está te sinalizando.
você precisa de mais tempo para trabalhar esse tema que você está trabalhando. Então, eu falo assim, 21, 28 dias, mas se você perceber que as emoções estão pegando, guarda esse conto, volta nele dali a 3 meses. É isso que eu oriento. Eu dou preferência para essa supremacia do cérebro. Que bacana, Aninha. Essa parte do cérebro de receber bem as histórias, né? A própria história de Jesus, né, já falava isso. O Jesus, ele fazia parábolas, ele contava histórias, né? Jesus ele não chegava para você e ia direto ao ponto, né? A história que a gente sabe dele não é isso. Isso é uma coisa muito bacana. E você levou isso para a Inglaterra? Você está trabalhando com isso lá, Ana? Sim, sim. Na verdade, atendo muito para o Brasil. O que está acontecendo é que eu estou aprofundando cada vez mais no ofício do contador de história, porque assim, a princípio a gente acha que é para criança, mas daí conforme eu vou indo, eu estou percebendo que é muita responsabilidade. Quando você conta uma história, você está compartilhando aquilo que está vivo dentro de você. E entre você que me ouve e eu que conto, algo é criado aqui. E se eu te conto uma história de irmã, que tem um livro, As Cidades Invisíveis, que cada cidade, enfim, cada cidade é uma cidade, pode ser real, não é real, e é uma história de Marco Polo pro Can lá do... Enfim, o Marco Polo vai contando histórias pro Can sobre cidades invisíveis, sabe? Do Ítalo Calvino. E uma das cidades é a cidade dos contadores, onde as pessoas sentam ao redor da fogueira. E se você fala uma palavra, de repente a pessoa fala uma palavra de irmã. E aí quem tem uma história de irmã, conta a história sobre essa irmã. E aí no final, todos vão embora com uma nova irmã dentro de si. Então, quando eu falo que contação de história, é muito íntimo isso. A gente está compartilhando mundos, né? É uma responsabilidade muito grande. Inclusive, o ofício do contador de história, o trabalho do contador de histórias, é um movimento. Então, a gente está aqui agora, mas se você está ouvindo uma história, de repente você está aqui agora, mas você foi lá para o Era uma vez num lugar não muito distante, e aí você voltou, isso é verdade. Né? E aí você está aqui no mundo real, mas de repente você entrou no mundo imaginário, no mundo simbólico e voltou para cá. Então, esse movimento, eu acho que ele é muito benéfico, casa muito bem com a proposta da reprogramação, porque a programação, no fundo, ela está também trazendo para nós esse convite para que a gente se movimente na nossa vida, pelos pontos de vista, pelas possibilidades, né? Então, é interessante. É isso. Seria isso que é bacana, né? Isso que você colocou, talvez poderia ser também descrito como um sonhar acordado, né? Porque o sonho é uma história, né? Toda vez que a gente sonha, é contada uma história para o nosso cérebro. Então, isso que é bacana. Tanto que na medicina germânica, por exemplo, que é um dos pilares da reprogramação, eles têm muito respeito pelo sonho. Porque o sonho ele pode reativar um conflito seu ou pode te curar de um conflito, né? Então, eu acho muito bacana esse lance da contoterapia por isso, porque as histórias elas são extremamente aceitas pelo cérebro, assim, pelo nosso sistema nervoso, e é incrível. E você faz uma viagem, né? Esses dias mesmo eu estava fazendo uma live, eu estava contando dessa propriedade do cérebro. O cérebro não sabe distinguir realidade de fantasia. Não. E é isso que nós temos que aproveitar, né? Para ajudar. Né? E é bem interessante essa pesquisa sobre o cérebro, que entre realidade e imaginação, para ele é tudo igual. É o mesmo caminho. Mas o caminho da realidade é uma via, é uma direção. Da imaginação é outra direção. O da realidade, ele vem da sensação, do estímulo visual, assim, tátil e tal, dos sentidos, para a emoção. E aí, né, do visual para a emoção. A imaginação é da emoção para o visual, é o contrário. Tá? É o mesmo caminho, mas são direções diferentes. Então, por que não aproveitar, né? Essa nossa condição? Poxa. Com certeza, com certeza. Se é uma condição neurológica, né? Que pode... Olha o Juliano Gazola. Tem que rir do Juliano Gazola. Ele acha que ele é o Nadal. Ele deve saber. Ele falou que quer o conto nos vídeos.
Ó, o Não, Pedro é. tá ali, quando a terapia foi, O está sendo Pedro, o Pedro comentada. deixou um elogio muito bonito para você aí, Aninha. É, o Pedro, fiz um encontro. Pedro. E assim, porque como você se movimenta, é muito legal também quando você ouve uma história, não precisa ser da conterapia, qualquer história que você ouve, né? Te chama a atenção pontos daquela história. Quando você ouve essa história de novo, você percebe outros pontos daquela história. E daí você ouve de novo outros pontos. Então, isso é bem visível como você está mudando e nutrindo o seu mundo e ficando mais apto, sabe? Também percebi que depende o tema que você trabalha, o resultado mais rápido que eu tive com um conto foi 2 semanas. A pessoa precisava tomar uma decisão, a gente sabia onde é que estava o conflito dela, era bem pontual, criou-se o conto, em 2 semanas ela tomou uma decisão. Era uma advogada e o pai dela também era advogado. E ela viu, o pai dela foi assassinado. O vô também tinha sido assassinado e o pai tinha visto. E ela passou a assinar. Ela tem até a tatuagem da assinatura do pai dela na mão para assinar junto, né? E ele foi assassinado por causa de política. E ela havia sido convidada, já estava pesando aquilo para ela, sabe? Assumir o escritório do pai. Ela foi convidada para entrar na política, mas para trabalhar com aquilo que ela gostava, que é uma ONG de animais, de resgate de animais. Mas que conflito, porque o pai dela foi morto por causa disso, né? E aí a gente Olha fez a só. história, ela ouviu todos os dias à noite, aí ela conseguiu, aquilo ficou bom aqui dentro, né? Foi para um bom lugar, né? Foi dada uma resolução através da história. E aí ela se candidatou e ela ganhou. Ai, eu adorei, eu adoro assim, essa história, fico super feliz. Virou uma história, né? Que legal. Pois é. Assim como também levou um ano depois a pessoa me encontra e fala assim, Ana, eu ainda ouço essa história, ela ainda faz sentido para mim. Então depende muito do E que a você, pessoa está trabalhando. e você falou que você está atendendo muitas pessoas no Brasil, né, Ana? Sim, Como é que você está fazendo? Via internet você online. consegue? Ah, é, Online? porque Você quando tá tendo. vou Como é que é o falar. desempenho do online? Como é que você está se adaptando a isso? Porque assim, eu tava só no presencial, né? Aí a Sim. gente se mudou para Inglaterra, daí eu falei, mas eu não quero abandonar isso, eu preciso dar um jeito. Aí ano passado eu comecei a me agilizar para estudar essa questão de marketing digital, de como que você vai para o online, como que funciona, meu Deus. É tudo novo que a gente tem que aprender, né? E aí, Tudo novo. tá uma maravilha. Mas foi super bom. Eu tinha uma certa resistência porque também vinha do desconhecido, mas a partir do momento que eu comecei a fazer, eu percebi que super dá certo. Ah, a gente não tem, né? Quântico, né? Se tu sabe disso. E o pessoal É, fala, nossa, parece que é aqui. Parece que a gente tá aqui junto. Então eu tô bem feliz, tá super funcionando. Eu faço pelo Zoom, assim, ou enfim, né, por alguma plataforma de videoconferência, e a gente faz o é, atendimento. escutando você falar, eu fico bem impressionado mesmo, porque parece que você extrai um potencial bem, e que é uma propriedade, é uma capacidade fantástica do cérebro, bem atemporal, né? Porque quando você fala sobre isso, o cérebro ele viaja, né? Ele não tem tempo e espaço, então é uma propriedade que deve se manifestar bem forte na tua consulta, né, Ana? Sim, sim. Tem até uma história, posso contar? Claro. Aqui hoje é Ai, você. meu Deus do céu. Então, tinha esse contador de histórias que ele precisava de comida e abrigo por aquela noite. E aí, quando ele estava passando por esse vilarejo, ele ficou sabendo que o mestre do local havia lançado um desafio. E quem ganhasse o desafio tinha direito a comida e abrigo por aquela noite. Então, ele resolveu se candidatar. O porteiro ali do lugar olhou para ele e falou assim: Você, querendo desafiar o mestre? Mas com o deboche deixou ele entrar. As pessoas queriam saber quem era este homem que ousou desafiar o mestre. Começaram a se aglomerar no local do desafio. Mestre de um lado, contador de histórias do outro, e o mestre se põe em posição. E o contador de histórias fala: Num momento, por favor, antes de começarmos o desafio, eu gostaria de contar uma história. Era uma vez, num lugar não muito distante daqui, e o mestre
sai da posição e diz que é para trazer comida e abrigo, pois o contador de histórias havia vencido o desafio. Os seus alunos ficaram abismados. Mas, mestre, como assim? Como que ele ganhou o desafio? E o mestre respondeu: todos sabem que a coisa mais importante neste desafio é a presença. Assim que ele falou, num lugar não muito distante, eu já não estava aqui. Eu estava em outro lugar. Que top, que Né? legal, cara. O cara foi. Ai, que show, Aninha, A que história é show. gostosa, né? E A que gente entra jeito, pela portinha do lado. não, e que jeito gostoso que você conta aqui. Eu também já não estava aqui. Eu quase, eu já Você fui já nesse tinha ido lugar. lá. Eu já estava nesse lugar também aí que ele falou. Você sabe que eu estava imaginando, olha só, cara, como é impressionante, né? O cérebro é maravilhoso, cara. Que É, muito legal, Aninha. gostoso. Que legal. Ó, tem uma pergunta aqui que eu quero ler para você, da Keila Kruger. Ela perguntou assim, ó, é possível reprogramar o transtorno opositor desafiador em cérebro com anomalia pós-parto? Olha, eu queria entender, Keila, o que é um cérebro com anomalia pós-parto, né? Mas, enfim, vamos pegar essa parte aqui, Ana. Você acha que esses transtornos, seja de ansiedade, opositor desafiador, você já pegou casos assim? Como é que você trabalha? De toque, de coisa? Não, não peguei, mas eu Isso. acredito que dá sim. Mas a anomalia no pós-parto, isso é da mãe ou é de quem? Então, eu acredito que deva ser da mãe, né? Ela teve um pós-parto e aí tá com o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Foi isso que eu entendi aí, né? Parece que é da mãe pós-parto. Não Me sei. fala, Viu, tu que. Keila? Ah, pode falar. Keila, se você tiver aí ainda aí, explica melhor para nós aí sua dúvida, tá? É, pra gente Ó, a responder com mais Mariana, propriedade. A Mari é, a Mari, Thompson! A é, história do sapato da rainha dela. Ah, é tão bom fazer ah, isso. tá. Então, o Keila, você quer dizer que talvez faltou oxigênio na criança, né? O bebê, né? Olha lá, o Roberto está colocando. Então, acho que é o bebê, Aninha. O bebê nasceu Hum, com um transtorno, né? Opositor. Aliás, essa pergunta da Keila, né? A Keila uhum. é bem interessante. Tem idade para fazer contoterapia, Aninha? Eu sigo a mesma orientação da reprogramação. Eu Da não. RB. Então a gente sabe que até os 7, 8 anos de idade não adianta a gente falar com a criança. A gente está falando, na verdade, com a mãe ou com o pai, É, né? Até os 13 anos, 14 anos, eu não faço para a criança. Eu olho para a mãe e para o pai. que maravilha. É. Que maravilha. E como é que você tentaria trabalhar com essa criança aí, Aninha? Eu acho que essa é a dúvida dela, né? Mas Você veja, trabalharia com. isso é uma questão, porque ele falou assim que é por falta de oxigênio, né? A gente entra então naquela. Aham. Não é uma coisa biológica desenvolvida, né? Por percepção de mundo. Eu já sou um pouco mais delicado. Eu consigo. Eu entendo que as histórias elas vão plantar uma semente ali na sua psique, ali no seu inconsciente, e com a ajuda das imagens, você vai construindo a sua subjetividade. Ou seja, você vai moldando a maneira como você vai para a realidade e aborda, enfim, os seus desafios aí, os seus conflitos. Mas nesse caso, me parece que já é uma lesão. Eu não sei, viu? Não é minha área, questão de saúde, enfim, né? Fisiológica e tal. Eu não saberia dizer. Mal, o que que é? Esse daí Então, entra naquelas exceções, não entra? Tipo, acidente, entra, nananã, nananã. Mas, claro, a sim, gente sempre pode olhar o porquê isso aconteceu com a mãe. com certeza. Agora, é que a Keila e a Marta está tentando explicar, é que para nós na reprogramação, Keila e Marta, nós não prestamos atenção em rótulos, tá? Para mim não interessa a sigla TOD, TOC, e outra, qualquer tipo de sigla. O que interessa para nós dentro da RB é o que está se apresentando. Uhum. O que de comportamento ou de sintoma o bebê apresenta. Então, para nós não faz diferença. Então, depressão, a palavra depressão para nós não tem muito significado, tá?
O que tem significado é como você está. Eu estou triste, estou trancado num quarto e não quero ver ninguém. Então, isso é o que nos interessa e não o rótulo, tá bom? Isso. Então, agora, seguindo os princípios aí que a Ana perguntou também, e agora a Marta está perguntando, normalmente, se você pega, se é um bebê, a gente tem que olhar realmente para pai e para E mãe. mãe, Né? claro, com certeza. Isso é fundamental. Se Tá? você Isso é me fala de fundamental. trombose, eu sei que a gente está falando de família, então sim, existe a possibilidade de criarmos um conto para ressignificar ou para nutrir, sabe? Uhum. E assim, chegou no corpo. O corpo é o último lugar que vai chegar. Existe aí todas instâncias pré, né? Que estão. Ele está te sinalizando o que está acontecendo, que tipo de visão de mundo que você está tendo, e a vida vai te trazendo. E aí, vamos acordar? Vamos ver, ó. Conforme vai indo, você vai tendo mais problemas de saúde. Então, sim, ali ela falou de trombose, família, há espaço para a gente criar um conto, sim, entender qual que é a dinâmica disso. Para quê? Mas é importante que você entenda que o conto ele funciona como um farol. É um farol. Ele vai te orientar nesse sentido, ele vai te dar uma referência, para que aí você consiga ir aos poucos mudando essa percepção de mundo. E aí a Marta pediu, trabalha para a mãe ou filho? Marta, como eu disse antes, se a gente está falando de crianças até 7 anos, eu vou conversar com o pai ou com a mãe. Até 13 anos de idade, para falar bem a verdade, eu converso com o pai e com a mãe. Porque quando eu sento para conversar com uma criança, ela não tem ainda subsídios, até porque não terminou de maturar o seu cérebro, essa questão mais neurológica e o seu hemisfério esquerdo. Então, há dados ali, há perguntas que eu faço de consideração. E aí, eu preciso pescar ali na conversa, que tipo de palavra que ela usa, que metáfora que ela usa, como que é esse mundo interno, que imagem que ela tem, e até os 12, 13 anos de idade, a criança não me dá muito retorno para mim conseguir montar um quebra-cabeça claro, né? E também elas sempre estão a serviço da família, do pai e da mãe. Então eu quero saber que serviço que é esse que essa criança está mostrando. Eu vou acabar falando com o pai e com a mãe, com certeza. Pedro perguntou: a reprogramação biológica faz conexão com a psicologia pré e perinatal de William Emerson? Não. Não, ok. Ai, que Não, bom, não é. Marta. Ai, desculpa, Maurício. Não, você foi, tá. Não, imagina, pode ficar tranquilo. A Lucélia aqui está falando que chegou atrasada, está louca para assistir. Conheci sua amorosidade e vontade de servir em função do amor. Olha que legal, né, Isso Aninha, esses aí. feedbacks aí. É Mas gostoso, né? isso vai para o YouTube, tá? Esse papo nosso aqui, dentro de alguns dias, ele vai para o YouTube lá, vai estar disponível, Lucélia, para vocês verem, né? Ou Sim, vocês repassarem, tá? né? A Silvia É, perguntou se trabalha com emoções. Trabalha, Silvia. isso. Não, Ana Lúcia Silva, desculpa, Ana Lúcia, trabalha sim. Ô, Ana, você tá no livro comigo, minha flor, lá no livro Contos que Curam? Claro que sim, Ana trabalha com emoção. A conta-expressão Desculpa, Maurício, deixa eu só fazer. A conta-expressão da Claudine, ela tem um viés pedagógico, a contoterapia, ela tem um viés mais terapêutico, mais de, enfim, né? Essa abordagem mais terapêutica. Trabalha com certeza com emoções, ainda mais que ela é muito influenciada pela comunicação não violenta. Sim, Marta, o Perfeitamente. trabalho é direcionado para sentimentos e emoções. Vai ficar gravado, como o Maurício falou. Acho que a gente contemplou, né? Beleza. Contemplou. Contemplou mesmo. E é uma coisa assim bacana, né? Porque te ouvindo falar, você mantém um respeito, Ana, que é uma coisa que eu tenho defendido bastante nesses últimos anos. É a gente respeitar realmente o processo de cura como ele tem que ser, ou seja, a cura de dentro para fora, né? A gente apenas pode orientar alguns caminhos. Muito obrigado, Marta. A Marta escreveu aí que vai me seguir também. Obrigado, foi um Marta, prazer, viu? Maurício, ó, meu professor do coração, amigo. Meu Deus, Maurício e Sarinha, Imagina. família, olha, Essa, meu Deus. essa ali. Ó, Obrigado, Marta. Então, Aninha, eu achei o top demais te ouvindo falar, conhecendo mais agora sobre a contoterapia. uhum. E então, esse respeito que tem para a gente, de repente, apenas dar um direcionamento, mas jogar a responsabilidade da cura para o cérebro da pessoa, para a pessoa, né? E isso você sente bem presente no seu trabalho, né, Aninha? Esse é um retorno que eu tenho bastante.
Bom, primeiro que nem a gente falou, não é à toa também que Jesus fazia isso e que as histórias fazem isso. Exato. Elas estão no mundo há muito mais tempo que a gente, são excelentes professoras. Elas, de certa forma, Perfeito. elas dão aquela ludibriada nas nossas barreiras, nos nossos filtros. Eu digo que elas entram pela portinha do lado. Ah, a gente não sente, o nosso consciente ali não se sente ameaçado, porque é uma simples história, né? E mas eu gosto muito disso porque ao nutrir, ao plantar essa semente, você respeita a individualidade daquela pessoa e o tempo dela, né, de maturar. A hora que maturou essa história, pronto, se findou a sua finalidade, ele está pronto para a próxima. Esse tempo ele é tão importante porque a natureza não dá saltos, né? É como a borboleta, se a gente tentar ajudar a borboleta, a gente vai acabar ferindo ela. Só E vai eu percebi, atrapalhar, né, na verdade. né? E eu percebo que as histórias elas são uma ferramenta excelente para esse tipo de situação, que a gente precisa ter um pouquinho mais de tempo, assim, sabe? É Ô, muito Ana, gostoso. Oi. que bacana. E eu queria que você deixasse um recado aí, sei lá, fala aí o que você quiser, tipo, usem máscara, mas, ou faça, dê saltos, penteie o seu cabelo. Fica à vontade. Que recado você gostaria de deixar para o pessoal hoje? Mas claro que, brincadeiras à parte, alguma coisa dentro da contoterapia, que as pessoas pudessem ir pensando hoje, talvez elaborando alguma coisa assim nesse sentido, e o seu contato também. Como é que, se você quiser escrever aí, como é que as pessoas podem te procurar, podem saber mais sobre isso? Eu acho Gente, extremamente importante. entra no arroba com. Eu vou escrever só um pouquinho, tá? Contoteira. Isso. E aí, quando você fala máscara, você quer saber, assim, no sentido atual aqui da pandemia, do conflito, ou. Na verdade, na verdade eu brinquei. Ó, eu vou deixar aqui, eu vou fixar esse lance da. Deixa eu ver, eu aprendi esses dias, mas não sei se eu vou conseguir fixar de novo, porque eu sou meio tapado para isso. Aqui, peraí, Aninha. Aí, fixar. Ó, eu fixei aí a contoterapia da Ana, tá? Isso, É o WhatsApp, o Instagram, né? Que agora eu isso. escuto todo mundo falando Instagram. É. Tem lá, daí Não lá é eu acabo Instagram, alimentando bem. É, Instagram é mas brasileiro falando. eu brinquei, eu brinquei da máscara, porque realmente nós estamos numa fase difícil, né? Numa fase bem complicada aí. Mas não é isso, não. Foi só uma brincadeira. Eu quero mesmo que você fala do fundo dessa alma sensível que você tem, que a gente conhece sabe que você tem. O que você queria deixar de recado para nós aí, para o pessoal, que nós estamos chegando ao finalzinho, Quanto tempo a e gente qualquer tem? coisa que você queria passar de mensagem. Quanto A gente vai ter aqui, Ana, pelos meus cálculos, talvez 51, tempo a gente uns tem? 9, Desculpa. eu acho que uns 9, 8 ou 9 minutos. Então eu vou contar uma história, posso? Ah, legal. É agora que eu vi. Eu estava esperando Ah, isso. tá, que delícia. Então vamos lá. Chama-se assim. Deu certo, deu certo. O que é o suficiente? É o nome da história. Eu vou pedir vocês respirarem fundo e virem para o presente, porque agora, e se permitirem viajar com as imagens que vão ser criadas, com as palavras que eu vou contar. Então, contam que há muito tempo atrás, num lugar distante daqui, existia um homem muito sábio. Este homem chamava-se Baal Shem Tov. Baal Shem Tov passou a sua vida intercedendo por seu povo junto a Deus. E por ser um homem muito sábio, ele soube quando o seu momento estava chegando ao fim. Ele reuniu o seu povo e contou para eles que o momento de deixar esse jardim, de caminhar por essa terra, estava se findando, mas que eles não precisavam se preocupar, porque eles sabiam, eles haviam vivido com Baal Shem Tov, eles sabiam o lugar especial dentro da floresta onde se encontrar, eles sabiam como acender a fogueira, eles sabiam quais as orações entoar, e eles sabiam que Deus viria. E assim foi. Quando Baal Shem Tov morreu, a primeira geração depois dele entrou na floresta, encontrou o lugar especial, sabia a maneira correta de acender o fogo e
entoaram as canções e orações e Deus veio. A segunda geração, depois da morte de Baal Shem Tov, encontrou lugar na floresta, mas já não sabia como acender o fogo. Mas mesmo assim, eles entoaram as orações e Deus veio. A terceira geração, após a morte de Baal Shem Tov, já não sabia achar o lugar na floresta e não sabia acender o fogo, mas ainda se lembravam como entoar as orações. E assim o fizeram. E Deus veio. A quarta geração após a morte de Baal Shem Tov já não sabia como entrar na floresta, não sabia acender a fogueira, não sabia entoar as orações, mas mesmo assim eles se reuniam e se encontravam. E entre eles havia essa mulher, e ela lembrava de toda essa história e contou para as pessoas como o Baal Shem Tov entrava na floresta e acendia a fogueira e como eles entoavam. E por imaginar, todos juntos, eles perceberam que Deus veio. Que top, viu? É uma coisa muito louca a história, não é? Parabéns, que louco, que louco. Que mensagem, que história, como toca, como a gente fica preso, né, meu? Impressionante, né? A história, ela tem um lugar. Parabéns pelo teu trabalho, viu, Aninha? Muito obrigada, bonito. Mal. Que legal muito a gente você tá aqui. Foi uma honra. Obrigada pelo convite. Ai, a Adorei. honra foi minha. Você não tem ideia. E você tá no Brasil, deu tudo certo. Você parou para você pensar nisso? Como as coisas Caramba, olha só. Essa sincronicidade não é à toa. Não é à toa. Eu estou muito feliz. Viu? Linda mensagem aí. A sua mãe colocou aí um beijo para Vera. Beijo, mãe. E colocou beijo aí todo mundo. A Marcele colocou de tirar o fôlego. Você fica preso, meu. Parece que você não quer nem respirar para não ter perigo de não escutar nada. É lindo mesmo. Parabéns, que Deus te ilumine nesse trabalho. Olha lá, a Kênia colocou aí, achei lindo, Ana, que trabalho lindo. Isso vai para o YouTube, viu, moçada? As pessoas vão conhecer isso, vão conhecer mais. Parabéns, viu, Aninha? Um beijo no teu coração. Mal. Foi um prazer. Dá um beijo no Gia. Um beijo pro povo aí, beijinho pra Sarinha, pros meninos. Será dado pro Gian, um grande abraço. O Gian tá jogando basquete lá, Aninha? Não parou? Tá, o povo não joga muito, lá é mais o povo do futebol, mas nós compramos uma bola e as quadras, assim, os parques tem quadras e a gente joga nós, né? Top. Beijo nas crianças. Fiquem com Deus e um bom retorno. Um bom retorno para vocês e vamos nos falando, tá bom? Obrigada, boa noite. Beijo. Tchau. Obrigado. Boa noite para vocês. Tchau. Obrigado,